Olá, alunos. Eu sou o professor Lenilson. Nessa videoaula, nós vamos resolver exercícios de nossa última aula, que trata de conceitos básicos de estatística e sobre interpretação de gráficos. Número 1. A massa em quilogramas de 20 trabalhadores de uma empresa com 100 funcionários está registrada a seguir. Está aqui a massa, né? A quantidade de quilos de cada funcionário. Com base nos dados obtidos, responda qual a população e a unidade estatística dessa pesquisa. Então, nós vamos colocar aqui a nossa resposta. Qual a população? O que é população? População, queridos, é o total de elementos que podem fazer parte da nossa pesquisa. Esses 20 trabalhadores, eles foram tirados de onde? Né? Então, a população dos 100, né? População é igual 100 funcionários, né? 100 funcionários da empresa. E ele pede também qual é a unidade estatística, né? Então, unidade estatística cada funcionário da empresa. E ele pergunta, letra B, qual é a amostra? Qual é a sua amostra? A amostra da população, né? Esse é um subconjunto retirado da população. Se a população tinha 100, né, funcionários, a amostra são quem, né? São os 20 trabalhadores que foram escolhidos. Agora, definimos amplitude de uma amostra de números. A diferença B menos A, se B e A são, respectivamente, o maior e o menor número dessa amostra. Sendo assim, determine a amplitude da amostra do exercício anterior. Então, você precisa ir no exercício anterior e pegar, né, o maior e o menor. Quem é o maior e o menor valor? O maior é o 122, né? E o menor valor, você pode pesquisar aí, se tem outro, não tem, maior 122. E o menor, 58. Procure se tem algum valor menor do que 58. Tem sim, né? É o 56. Feito isso, né, descoberto o maior e o menor, você já pode, então, calcular a amplitude. Então, amplitude é igual a 122 menos o menor valor, 56. Quanto que é 122 menos 56? 66. Então, a nossa amplitude foi 66. Se você já ouviu falar em amplitude térmica, o que é amplitude térmica? É a diferença entre a maior e a menor temperatura. Por exemplo, no inverno, a temperatura de nossa cidade, hoje, por exemplo, chegou a 11 graus, né? E no momento mais quente do dia, ela chegou a 28. Então, a amplitude, 28 menos 11. 28 menos 11 é igual a 17 graus. Então, é só mais um exemplo do que é a amplitude, a diferença entre o maior e o menor valor de uma sequência de valores, né? Número 3. Em um time de vôlei, dos alunos das turmas dos terceiros anos da escola A, foram constatadas as seguintes estaturas em metros. Aqui, né, todas as medidas das estaturas dos alunos. Aí pergunta, na letra A, qual é a amostra? O que é a amostra? Né? É a parte daquilo que foi retirado de um total, né? A amostra aqui são, olha, se você contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. A amostra são os, né, 12 alunos. Da onde que são esses alunos? Do time de vôlei. Os 12 alunos do time de vôlei é a nossa amostra. Agora, qual é a amplitude dessa amostra?
Você vem aqui em cima, escolha o maior valor, esse 2,008, 2 metros e 8, não tem nenhum valor menor do que ele, e procura também qual o menor valor. Aparentemente, 1,68 m. Aí você procura se tem algum valor abaixo de 1,68 m. Não tem. Então agora você já pode colocar aqui amplitude é igual 2,08 menos 1,68. Isso é igual a, fazendo as contas, depois de a gente fazer as nossas anotações, 2,08 menos 1,68. Você vai ter igual a 0,4 metros, ou 0,40. Qual é a população? População é o todo, né? É o todo da onde vieram a nossa amostra. Nossa amostra veio de onde? Veio, né? Os alunos. De onde que são os alunos? Né? Dos terceiros anos da escola A. Os alunos dos terceiros anos da escola A. Número 4. Chama esse rol a sequência A1, A2, A3 até o AN, que é o enésimo, é o último, né? De números, de dados numéricos, tal que cada termo a partir do segundo é maior ou igual ao seu antecessor. Ou cada termo a partir do segundo é menor ou igual ao seu antecessor. Então, eu posso ter uma ordem crescente ou uma ordem decrescente. Vamos colocar em ordem. Isso é rol. Com a informação acima, dada a amostra das notas de literatura de 6 alunos na prova bimestral, apresente os possíveis dados em rol. Bem, vamos colocar esse rol aqui em ordem crescente. Qual é o menor valor que nós temos aqui? Então, olhando o menor valor, a gente vê que é o 6. Depois do 6... não. É o 5. O menor valor é o 5. Colocado o 5, depois vem o 6. Depois vem o 7. Depois do 7, quem mais agora vem? 5, 6, 7, o 8. E depois do 8, apareceu o 8 aqui, apareceu o 8 aqui, então 8 de novo. Quem agora? Agora o 9. Se o enunciado falou, né, que são 6 alunos, aqui eu tenho que ter 6 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, colocamos os valores em rol, tá? Você poderia também ter colocado do menor para o maior. Aí seria 9, 8, 8, 7, 6, 5. Tem que colocar todos os valores, tá? Bem, tá feito aí a nossa primeira etapa, que trata de questões relacionadas a conceitos básicos de estatística. Agora, a gente vai resolver os exercícios, né, da parte de gráficos, né? Então, o primeiro exercício. Observe o gráfico a seguir publicado na Folha de São Paulo, antes das eleições para a presidência da República. Então, a gente vai aqui dar uma expandida no nosso gráfico, para ficar mais fácil visualizar. Temos aqui os candidatos, né? O primeiro candidato, o segundo, o terceiro e o quarto, né? O percentual de intenções de votos de cada um. Aí vem a pergunta, né? Responda as questões abaixo analisando o gráfico, né, deste exercício. Vamos antes analisar as perguntas que foram colocadas na questão número 1. Que tipo de gráfico é este? Então, um gráfico que está usando figurinhas, né, para trazer para nós as informações que necessitam ser passadas. Esse gráfico é chamado de pictograma. Porque geralmente os dados de uma pesquisa de intenção de votos são apresentados através de um gráfico? Qual o motivo, né? Então, é para facilitar a transmissão da mensagem. Você olha para aquela figurinha e rapidamente você descobre que quem está à frente, né? No caso aqui, né, é a Dilma com 41%, né? E o Serra segue em segundo colocado com 33%, né? Então, para facilitar a transmissão da mensagem, obviamente o entendimento. Questão 2. Responda as questões abaixo analisando o gráfico apresentado no exercício anterior. Como esse tipo de divulgação de intenções de voto pode interferir no resultado de uma eleição para a presidência da República? Bem, essa questão aqui é uma questão bastante pessoal. Você pode pensar em uma
justificativa sua, mas eu poderia te dar algumas sugestões aqui, por exemplo. Tem pessoas que não têm uma consciência bem definida sobre em quem ele vai votar. Ele pode escolher quem está à frente para dizer que vai votar no possível ganhador, né? E fazer com que quem está à frente, né, acabe aumentando a sua margem. Ou então, ser o contrário, né? Será que aquela pessoa que está à frente ali não tem uma boa reputação frente à sociedade? Mas ela está à frente, então eu vou fazer de tudo para derrubar ela. Então eu vou votar e fazer campanha para o segundo lugar. E assim levantar o segundo lugar para derrubar o primeiro lugar. Então essas circunstâncias são possíveis respostas para a letra A. Então a resposta é pessoal. Você vai colocar aquilo que você julgar conveniente. Letra B. Dos candidatos apresentados, qual recebeu a maior intenção de votos? Bem, olhando o gráfico mais uma vez, você vai ver que foi a candidata Dilma Rousseff. Qual é a diferença entre o segundo colocado, entre o primeiro e o segundo colocado nessa pesquisa? Mais uma vez, você vai voltar lá no gráfico. O primeiro colocado, 41, e o segundo, 33. Então, 41, diferença é menos 33. 41 menos 33, você vai fazer suas continhas, né? 41 menos 33, como resposta você vai ter 8%. Agora, questão número 3. Na revista Isto É, de 23 de 2 de 2005, foi publicada a quantidade em toneladas dos países que mais emitiram CO2 na atmosfera no ano 2000. Estes dados estão apresentados nesse gráfico. Tá aí os Estados Unidos, né, com mais de 1,5 milhão, China, 734 mil, Brasil, 401 mil quebrados, Rússia, quase 390 mil, Japão, 323.200. Determina a diferença em toneladas de emissão de CO2 entre Estados Unidos e Japão. Então, vamos fazer, então, Estados Unidos e Japão. Estados Unidos, você vai escrever, né, 1 milhão, né, não mil, né, mas 1.518.320, diferença é menos para o Japão, 323.215, colocando igual. Feito a conta, você vai ter então 1.195.105 toneladas. Próxima questão, questão 4. O gráfico a seguir apresenta o crescimento de 5 empresas na cidade do Rio de Janeiro. Com base nessas informações, determine qual a empresa que mais cresceu no período analisado. Se você quer ver o período analisado, a gente volta no gráfico, está bem claro que mais cresceu, né? Foi a empresa A. Empresa A. Qual a diferença entre a empresa A e a empresa B? Então você coloca 56,78 menos e a B 45,09 é igual a, fazendo as contas, né? 56,78 menos 45,09. Você vai ter 11,69%. Qual a diferença da empresa que mais cresceu para a que menos cresceu? Você vai fazer de novo a mesma continha, a que mais cresceu, né? É óbvio que foi a 56,78 menos a que menos cresceu, 12,06. Fazendo as continhas, né? 56,78 menos 12,06. Você vai chegar a 44,72%. E assim, nós chegamos ao final desta bateria de exercícios. Espero que tenha entendido. Fique com Deus e até a próxima.